Oi, crianças, bom dia. A última aula de geografia eu deixei uma tarefinha com vocês, né, para vocês, né, para vocês fazerem uma comparação das moradias indígenas com a semelhança e diferenças, né, entre as moradias de vocês, né. Aqui tem uma brincadeira, arranca mandioca. Eu vou programar para a próxima aula de laboratório, para vocês fazerem com os pais, tá? Porque não dá para brincar aqui nessa aula ao vivo, né? Então, vamos para o próximo. Aqui tem olha aqui um mapa, ó. Para se localizar onde vivem, alguns povos indígenas elaboram representações como os mapas mentais. Essas representações ajudam na localização e servem como documento para conhecer os limites de suas terras e os recursos naturais ali existentes. O mapa mental a seguir foi elaborado por indígenas. Nele são identificados os principais meios de transporte, elementos da natureza e as moradias do local, tá? Olha lá. Aqui tem alguns animais, né? Tem aqui, verdade, olha, os meios de transporte. Tem barco, avião. Olha lá, gente. Tem também as vias de acesso, né? Então, ali tem o rio, que é aquático, né? Tem o ar, né? Que é o aéreo para o avião. Vamos aqui. Ai, olha as moradias, gente, deles. Aqui tem as moradias, tá? Tem alguns animais presentes aqui nas regiões. Deixa eu ver aqui. Os meios de transporte eu já falei, né? As estradas, aqui essa parte vermelha são as pavimentações, né? São os tipos de vias de locomoção, né? Olha lá. Eles fizeram por meio de símbolos, né? Então, a legenda deles, então, tem os animais, tem as moradias, né? Observe o mapa e responda. Quais são os principais elementos destacados no mapa? Nós acabamos de falar, né, a resposta na explicação, sem querer, né, já foi dando a resposta, né? Os animais, os meios de transporte, né? As vias de locomoção, tá? Tem a via aérea, tem a terrestre, tem a aquática, tá? O que mais aqui? Quais são as principais vias de deslocamento que existem nesse local? É o que a gente acabou de falar, né? São as vias aéreas, tá? Que é o avião, a aquática, que tem os desenhos dos barcos, né? E a terrestre, que dá para eles andarem a pé ali, ou com algum outro veículo, né? Algum outro meio de transporte, né? Vamos lá. De que forma são representadas as vias de deslocamentos? Por linhas. Olha, gente, se vocês olharem aqui na legenda, ó, essa linha aqui mais grossa é uma estrada pavimentada, que é a linha vermelha. Essa outra aqui é uma estrada não pavimentada, ó. Se vocês observarem aqui no mapa, tem a linha vermelha, né? Olha lá. Aí ali tem até tem onde o barco tá ali, que são os rios por onde o barco vai passar, né? Então, é através de linhas, tá, gente? Vamos lá. Parei de que forma são representadas as vias de deslocamentos, através de linhas, né? E como estão representados os meios de transportes? Por símbolos, tá? Eles fizeram desenhos diferentes, né, para representar o avião, que é a via aérea, os barcos, que é o aquático, né? Então, eles fizeram por meios de símbolos, tá bom? No mapa mental, na página anterior, você consegue descobrir o significado de alguns símbolos utilizados. Você percebeu que alguns também são utilizados em seus mapas mentais?
Esse tipo de mapa facilita a comunicação entre diferentes povos, com modos de vida e idiomas diversos. Reúna-se com a sua família e crie um mapa mental do seu bairro. Você pode fazer com a família, né? Como que é o seu bairro, o que, que tem no seu bairro, se tem praças, se tem mercados, se tem algum shopping, tá? Se tem posto de gasolina, o que tem no seu bairro. Você saberia explicar a importância desse tipo de comunicação na atualidade? Você já utilizou esse tipo de comunicação em alguma atividade? Junte com seu colega e converse sobre essas questões. Através de um mapa, eu consigo identificar o que tem ali naquela região, né? Então, eu sei que naquele mapa ali dos índios tem aquelas 3 vias de locomoção, tem algumas espécies de animais, tá? E os diversos tipos de moradias ali, né? Tem diferentes tipos de moradias ali naquele local, tá? Aqui tem um artista, que conheça a artista, Arissana Pataxó. Olha lá, Arissana é uma artista plástica da etnia Pataxó, que retrata a temática indígena em suas obras. Nasceu em Porto Seguro, na Bahia, e cursou a Escola de Belas Artes, tornando-se depois mestre em estudos éticos e africanos na Universidade Federal da Bahia. Atualmente, a artista vive em Coroa Vermelha e também trabalha como professora de artes em um colégio, tá? Aqui ela realiza várias obras, né? Olha lá. Ela realiza atividades com seu povo e outros povos indígenas da Bahia, ampliando seus conhecimentos e compartilhando experiências com diferentes grupos. Em suas obras, a artista utiliza técnicas distintas como fotografia e pintura, e tem ganhado cada vez mais espaços em diversas exposições e em diferentes locais do Brasil. Em 2016, ficou em segundo lugar no Prêmio Pipa, que tem como objetivo tornar-se o maior prêmio de artes visuais do país, e cuja criação visa premiar e consagrar artistas brasileiros que vem se destacando. Que legal, gente. É tão difícil a gente ver, né, um indígena conseguir se formar, conseguir se destacar nesse mercado brasileiro, né, que é tão competitivo. Olha lá, agora vamos falar sobre as comunidades diferentes, né? Nós falamos sobre os indígenas, agora nós vamos falar sobre os ribeirinhos. Os ribeirinhos são pessoas que vivem próximos aos rios e deles dependem para realizar grande parte de suas atividades diárias. Por esse motivo, possuem uma relação muito especial com o rio do lugar onde moram. É nele que pescam e realizam atividades de lazer e esportes. Além disso, eles utilizam suas águas para beber e para cultivar alimentos. Eles moram em casas conhecidas como palafitas, que possuem estruturas construídas sobre estacas às margens dos rios. Os rios são a única via de acesso e algumas comunidades ribeirinhas, ou seja, a única maneira de chegar a esses lugares ou sair deles é por meio de barcos e jangadas. Gente, olha aqui o exemplo de uma palafita, de uma moradia que fica às beiras, né, às margens dos rios. As crianças, para irem às escolas, eles dependem de barco, tá? Para as famílias irem a um posto de saúde da cidade mais próxima, eles precisam ir de barco, tá? É a única via de acesso desse pessoal. E eu achei bem legal lá no começo, eles falando sobre o carinho que eles têm ali com a natureza, né? O cuidado que eles têm com o rio, né? Então, eles pegam muito amor, olha lá. Eles possuem uma relação muito especial com o lugar onde eles moram, tá? Então, eles utilizam o rio ali para as necessidades diárias deles mesmo, né? Olha lá. Os ribeirinhos detêm muitos conhecimentos sobre a natureza do lugar onde vivem. Eles precisam conhecer as épocas em que há variação do volume de água dos rios, a época de chuva e de plantio, os perigos da mata e a
propriedade das ervas medicinais para que possam cuidar da saúde. Essas informações permitem que eles sobrevivam em lugares, por vezes, isolados. Então, ali eles precisam conhecer bem o lugar. Eles conhecem todas as plantações, tá? As plantas medicinais ali, cada planta para que serve, né? Para cura de algum tipo de saúde, tá? Os perigos das matas, né? Eles precisam também saber sobre as chuvas, qual o período certo de plantio, qual que é o período de chuva que esse rio sobe, tudo isso eles precisam saber, né? Então, eles têm todo esse conhecimento da região, né? Assim como para os povos indígenas e para as comunidades quilombolas, para os ribeirinhos, esses são motivos pelos quais valorizam tanto o conhecimento transmitidos de pais para filhos, de geração para geração. A vida em harmonia com a natureza, promovendo sua conservação, é fundamental para esses grupos, tá bom? Aqui tem, falando aqui sobre os povos das florestas, tá? Você já ouviu falar dos povos das florestas? Eles, historicamente, vivem na floresta amazônica e é dela que tiram seu sustento. Então, é uma comunidade que vive ali dentro da floresta, né? Entre os trabalhos realizados por esses povos estão os seringueiros, que extraem das árvores o látex usado na produção de borracha, e os castanheiros, que vivem na extração das castanhas, tá bom? Muitos também se dedicam à pesca e à cultura e à agricultura voltada ao consumo próprio e de suas famílias. Eles só retiram da natureza o que eles precisam, né? De modo, é correto dizer que eles dependem da floresta, extraindo dela os recursos para sua sobrevivência. Os povos das florestas são conhecidos pela extração dos recursos naturais de modo responsável, tá? Como os indígenas. Eles cuidam do lugar onde eles vivem. Entre as comunidades que integram os povos das florestas estão os indígenas, os ribeirinhos e os quilombolas, tá? Olha lá. A vida das crianças em diferentes comunidades. As crianças dessas populações também têm um modo de vida muito específico, que pode ser bem diferente do lugar onde se vive, onde você vive, tá? E é verdade, né, gente? As crianças aqui, as escolas são bem diferentes, as moradias, o modo de vida. Eles não têm lá internet, né? Não tem toda essa mordomia que as crianças da cidade têm, né? Número 4, observe as fotografias a seguir, tá? E compare as atividades das crianças com as que você realiza em seu dia a dia. Elas são diferentes das que você costuma fazer. Olha aqui uma sala de aula indígena na Vila da Jaqueira, na cidade de Porto Seguro, no estado da Bahia. A sala de aula é bem simples. O professor ali está passando instruções para eles, né? Você vê que são pessoas simples, né? Olha uma criança ribeirinha brincando no rio, lá no município de Airão, no estado de Amazonas. Quem aqui em Rio Preto brinca assim na beira do rio, né, gente? Quer saber mais? Aqui tem algumas informações, né, de alguns livros que nós podemos acessar no Poliedro e umas atividades, tá, que nós vamos fazer agora. Com um colega, nós vamos pesquisar, não precisa pesquisar nada agora, tá? Vamos lá. A gente já até conversou sobre isso, tá? Sobre algumas rotinas das crianças ribeirinhas. São bem diferentes das nossas rotinas, na verdade, das crianças que vão para o Vencer, né, gente? Para nossa escola, né? Totalmente diferente. Quais as semelhanças e as diferenças entre sua escola e a escola ribeirinha? Aqui você vai escrever qual que é a diferença da nossa escola e das escolas das crianças ribeirinhas, tá?
São bem simples as crianças, né? Ali eles não possuem uniformes, a escola não tem tanta infraestrutura como tem a nossa escola, né? Mas eles, qual que é a semelhança? Tanto as crianças ribeirinhas como vocês têm acesso à escola, tá? A única diferença é na infraestrutura da escola, né? A nossa escola tem ar-condicionado, tem água potável, né? Tem toda uma estrutura de um colégio, né? Lá eles não têm, lá a escola é bem simples. Como é o deslocamento da sua casa até a escola? Vocês vão de carro? As crianças ribeirinhas vão de barco, né? E como as crianças ribeirinhas se deslocam de casa até a escola? De barco. Aqui vocês vão procurar depois com as mães, tá? Não é para procurar sozinho, vocês são pequenos, vocês precisam procurar com os pais, tá? Imagens de uma criança, de uma escola ribeirinha e vão colar aqui, tá bom? Se não tiver como entrar na internet, pode fazer um desenho, tá bom? Vamos para a próxima atividade. Opa. Quais foram as comunidades tradicionais, desculpa, que você estudou? Quais comunidades que nós estudamos, gente? Os indígenas, os quilombolas e os ribeirinhos, né? Pense nas comunidades que você estudou nessa unidade. O que você pode aprender com elas em relação aos cuidados com a natureza? Eu falei isso agora há pouco, né? Eles cuidam da natureza, eles só tiram da natureza o que eles vão consumir, tá? Eles só vão pescar, só vão matar um animal se forem para eles se sustentarem, tá? Eles só vão tirar uma planta da natureza para se precisar de fazer um remédio, tá? Ou como alimento, tá bom? Observe, essa imagem é fácil, né? Observe a obra de arte a seguir. Ela apresenta a comunidade em que a artista que a criou vive. Lembra dessa artista aqui? Ela era o quê? A qual comunidade essa artista pertence? Ela era o quê? Ela era uma indígena, Pataxó. Olha o nome dela, Pataxó ali, né? Essa é muito fácil, né? Como você chegou a essa conclusão? Com as explicações da professora, né? Tô brincando, gente. Com as pinturas corporais das crianças, tá? Olha lá, como que eu sei que ela é uma comunidade indígena, gente? Olha as pinturas corporais das crianças, elas estão numa rede, tá? Elas são crianças aqui indígenas, né? A gente tem como a gente observar aqui que é uma comunidade indígena, né? O que as crianças da imagem estão fazendo? Estão sentadas numa rede, né? Observe a imagem a seguir e responda. Essa estátua aqui é em homenagem ao Zumbi dos Palmares. É o líder do Quilombo dos Palmares, em Salvador, do estado da Bahia. Qual é a pessoa que a estátua está homenageando? Gente, a resposta tá aqui na legenda, tá? Ele tá essa estátua tá homenageando o Zumbi dos Palmares, tá? Olha lá. Qual o nome do local em que a pessoa homenageada pela estátua vivia? Como era esse lugar, gente? Ele vivia no Quilombo dos Palmares, foi o maior quilombo do Brasil, tá bom? Número 5. Como são chamados os grupos caracterizados pela forte ligação com o rio? Já fala rio, ribeirinhos, né? E o que dele depende para a sua sobrevivência. Gente, o que eles precisam? São os ribeirinhos, eles precisam saber o quê? Eles precisam saber sobre a mata, sobre os perigos das matas, sobre a época de chuva, que é a época que o rio sobe, lembra que eu falei? Eles precisam conhecer sobre as plantas que tem ali por perto, sobre qual plantação que serve para curar qual doença, tá bom?
Tudo isso eles precisam saber. Lembra que eu expliquei? É só prestar atenção conforme eu vou lendo e vou explicando para vocês, que vocês conseguem responder todas essas perguntas fáceis, não é? Gente, por hoje é só. Semana que vem eu já entro com a unidade 4, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.